Fala Dev, beleza? Mais um Behind the Code aqui pro canal e hoje a gente vai desenvolver juntos uma das funcionalidades que eu tô pretendendo implementar dentro da plataforma do Skylab, voltado à parte de desafios dos alunos, tanto nos bootcamps, né, nos treinamentos pagos, quanto também nos treinamentos gratuitos que a gente vai incrementar muito na plataforma durante esse ano. Então eu tô implementando uma nova logística de desafios dentro dessa plataforma e eu pensei muito em como que eu conseguiria automatizar a correção do desafio dos alunos, porque imagine que em algum momento a gente tenha 50 mil, 100 mil alunos fazendo desafios, chega um momento que fica muito impossível para nossa equipe corrigir cada um dos desafios e conseguir dar uma nota para quem estiver fazendo esse desafio. Então eu pensei que, cara, a melhor forma de eu conseguir automatizar essa correção poderia ser utilizando testes automatizados com o Jest, por exemplo. E aí o que eu pensei? O usuário, como que seria o fluxo do usuário implementando um desafio da plataforma, entregando esse desafio e recebendo a nota? Como que eu imaginei todo esse fluxo mais técnico assim? Eu daria para ele um repositório no GitHub, né, pro aluno. Dentro desse repositório já teria meio que a estrutura da aplicação que ele vai precisar criar. E aí, claro, todas as especificações, o que eu vou testar, o que eu vou cobrar dele, precisa existir tais rotas, precisa cadastrar no banco, tudo certinho. E ali dentro já vai com os testes também, para enquanto o aluno está desenvolvendo esse desafio, ele mesmo conseguir testar e ver se o desafio está passando. Porque não é nossa intenção dar notas baixas, então já é legal a gente enviar para o próprio aluno com os critérios de avaliação, para que enquanto ele desenvolva, ele já vá testando para ver se bate ali com os critérios. Então, se todos os alunos tirarem 10, ótimo, né? Lembrando que isso são os desafios que não estão ligados com a certificação do Bootcamp. Certificação do Bootcamp é um processo à parte, né? Que daí não vai ser assim que a gente manda os desafios prontos e aí todo mundo tira 10, né? Tem que ser um pouquinho mais complexo do que isso. Mas isso são para os desafios que não valem nota diretamente no certificado, mas assim o aluno recebe um feedback daquilo para ele ter esse resultado quanto antes e, quem sabe, até receber recompensas por isso. Então, basicamente, o usuário vai utilizar de um repositório no GitHub que já vai ter a estrutura do projeto. E já tem os testes também, os testes com Jest. Aí ele vai clonar, né, fazer um fork desse repositório, ou até utilizar o recurso do GitHub de template. Eu ainda não vi isso, eu vou ver durante o vídeo junto com vocês também. E ele vai botar esse repositório, então, dentro do próprio GitHub. Aí ele vai dar um clone, isso na máquina dele, vai desenvolver ali, vai rodando os testes, vai ver se os testes passam, e aí quando ele achar que ele finalizou o desafio, ele vai dar um push para esse repositório dele, ou seja, vai subir todo o código, e aí ele vai pegar essa URL e botar dentro da nossa plataforma, a URL do repositório público que tem o desafio dele. A plataforma automaticamente vai pegar esse desafio público dele, né, esse código público, vai baixar, né, dando um git clone, e aí eu tô pensando muito em utilizar uma função serverless para isso, porque é uma coisa que vai executar vez ou outra e não sei se vale a pena eu fazer isso dentro do meu próprio servidor da plataforma, porque pode acabar pesando muito. Então eu provavelmente vou trazer isso para uma função serverless. Se você nunca mexeu com serverless, relaxa, a gente vai ver o que é isso durante o vídeo. Isso tudo eu tô pensando, né? Eu não desenvolvi nada, então pode ser que mude tudo durante o desenvolvimento, eu não sei, talvez o título do vídeo já esteja de acordo com o que eu fiz durante o vídeo. Eu não faço ideia ainda. Então, baixar esse código do usuário numa função serverless, né, dando um git clone, e dar um yarn para fazer a instalação de todas as dependências. Depois a gente faz um yarn test, e aí ele vai rodar todos os testes daquele repositório, mas eu acho que como o aluno vai poder acabar, ele pode, não deveria, mas ele pode mexer nos testes, né, ele pode apagar todos os testes, aí meu yarn test vai retornar, sei lá, ok, sendo que não tá ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou, no momento que essa função lambda buscar o repositório do usuário, eu vou buscar aquele meu repositório de template que é protegido também, e aí vem os testes lá junto. E aí eu vou injetar esses testes do repositório de template dentro do repositório do usuário, e aí sim eu vou rodar os testes. Ou seja, mesmo que ele mexa nos testes e altere os arquivos, sempre eu vou estar com os testes atualizados para ver se o código do usuário bate com as especificações que a gente pediu. E aí o Jest, depois de ele rodar os testes, ele vai me gerar um report. Eu sei que o Jest tem uma funcionalidade, eu nunca usei, que eu consigo mudar o formato que o report dos testes é feito. Então hoje lá ele mostra no terminal cada teste e tal, mas eu conseguiria montar o meu próprio reporter para ele conseguir gerar uma nota com os testes que foram aprovados ou não. Então se eu tiver, por exemplo, 10 testes e 2 deles não passaram,
a nota tem que ser 8. Eu acho que eu consigo fazer nessa média. Eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu devo agora, não sei se tem necessidade de fazer, por exemplo, um teste valer mais do que o outro e por aí vai. Talvez no futuro, mas por enquanto a gente não vai se preocupar com isso. É só realmente uma média aritmética ali que a gente vai fazer entre todos os testes e cada um valendo o mesmo percentual que o outro, beleza? Então agora a gente vai desenvolver isso durante esse vídeo. Se esse vídeo foi pro ar, com certeza eu devo ter conseguido algum resultado, porque tem muita coisa que eu gravo aqui e às vezes eu quebro a cabeça muito tempo e tal. Eu falo, não, pô, deixa isso pra depois que eu não aguento mais. E é vida de programador, você sabe provavelmente como que é. Então já deixa o like aí no vídeo e assiste comigo aí até o final, porque com certeza a gente vai aprender muita coisa juntos durante esse Behind the Code. Eu vou começar a codar aqui. Bora lá. Show, para dar uma adiantada aqui nos trabalhos, o que eu fiz agora nesse meio tempo é que eu criei um projeto bem simples, então aqui tá ele no Visual Studio Code. É basicamente um projeto como se fosse um desafio de algum curso de Node, né? Eu não criei nada muito real ainda, que é uma aplicação que simplesmente guarda um array de projetos e tem duas rotas, uma que lista os projetos e outra que cria os projetos em si e adiciona dentro desse array, beleza? Aí eu separei o server, né, que é só para ser mais fácil testar isso, e criei um teste aqui com o Jest, né, 2 testes na verdade, um que testa se a rota de adicionar um projeto está funcionando, então ele manda para a rota de projects o title e owner, e espera que o resultado seja esse title e owner aqui, e uma rota de listagem de projetos que testa também depois de cadastrar se está listando os projetos certinho. E aí aqui dentro do nosso terminal a gente pode rodar yarn test, e ele vai dar aqui o resultado que todos os testes passaram. Beleza, então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou, aqui no meu app, eu vou apagar esse conteúdo aqui. Então, eu vou escrever aqui apenas to-do. E aí eu vou dar um return has.send só para isso aqui não bugar. Ou melhor, deixa só assim mesmo, porque senão pode confundir o aluno que está fazendo esse desafio. E aqui eu vou deixar assim também. E depois, claro, a gente vai ter as instruções aqui, que eu posso colocar mais comentários até no código, mas eu acho que é melhor trabalhar essas instruções depois nas instruções do desafio que fica lá dentro do próprio GitHub. Beleza, vamos salvar isso aqui agora. E a gente vai colocar isso dentro do GitHub. Então, eu vou criar um git ignore. Nós vamos ignorar a pasta node modules. E só isso. Então, a gente dá um git init. Beleza, git add, git commit. A gente pode botar aqui um challenge created. Beleza, commit feito. Agora, se nós rodarmos yarn test, claro que ele vai falhar. Pode falhar. Não tem pressa, mas pode falhar. Beleza, ele falhou. Então eu acho que ele deve estar com timeout no supertest. Provavelmente a gente está com timeout muito alto. Então teria que diminuir um pouquinho aqui, ó. 5 callback was not invoked. 5... o timeout do Jest, por padrão, tá 5 segundos. Eu acho que a gente pode abaixar isso bastante, tá? Então, até porque roda em localhost. Então, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui alguma coisa. Settings was fake Jest timeout async. Deixa eu ver como é que eu reduzo o timeout. Test timeout. Deixa eu ver se tem. Essa configuração ela nem existe aqui dentro. Será que eu tenho que criar em outro arquivo? Vamos tentar colocar aqui dentro. Test timeout. Vou botar 500 milissegundos só. Então, agora eu vou rodar yarn test. Agora acho que deu certo. 500 milissegundos. Então, beleza. O timeout já está bem menor. Deixa eu só fazer um git commit add. Vou fazer aqui, como eu nem comitei, nem botei no GitHub ainda, vou dar só um amend. Né? E pronto. Agora nós vamos lá no nosso GitHub e eu vou criar aqui um repositório public. Então eu vou chamar esse repositório de challenge template. E aqui o resto não vou preencher nada não. Nós vamos copiar o link SSH, git remote add origin, git push origin master. E vamos setar já como upstream para ele gravar aqui o origin, ele é o default, né? Sempre para ele que a gente quer enviar as informações. E agora aqui dentro do nosso repositório, beleza, a gente já tem o template aqui dentro. Então o usuário, teoricamente, ele vai fazer um fork nisso aqui. E vai
completar a aplicação e depois vai enviar o URL da aplicação completa lá para o nosso Lambda. Então, se isso aqui é o template, deixa eu ver se eu consigo dar um fork no meu... eu não vou conseguir dar um fork no meu próprio repositório. Aí eu fui um pouco burro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse challenge template lá para dentro da organização da Rocket Seat. Então, eu vou dar aqui um transfer ownership. Type... Tá, não preciso nem da type, vou dar um Ctrl V aqui. E Rocket Seat. Então, nós vamos enviar isso aqui para dentro da org da Rocket Seat. Aqui, não preciso botar permissão para ninguém. E agora, nós vamos acessar Rocket Seat /challenge template. E nós vamos dar um fork nisso aqui para o nosso perfil pessoal, né? Como se fosse um aluno resolvendo aquele desafio. Então, a gente aguarda um pouquinho aqui agora. E nós vamos no nosso computador aqui, dar um git clone, challenge template, e eu vou chamar de challenge resolution. Vou chamar de challenge dev, resolution ficou muito feio. Vamos dar um clone aqui, eu vou entrar nesse challenge dev, vamos rodar um yarn para instalar todas as dependências, e aí nós vamos aqui no nosso app, deixa eu dar alguns Ctrl Z, pegar o código que tinha feito os testes passarem, vou copiar isso aqui agora. Nós vamos acessar o src. Deixa eu dar um code aqui, né? Fica mais fácil. Acessar src, o app, e vamos jogar o código aqui dentro. E agora os testes, eles, teoricamente, têm que passar. Então, roda o yarn teste aqui dentro. E os testes passaram. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Só para a gente testar que isso aqui vai funcionar mesmo, né? Testar. Eu vou remover um dos testes aqui dentro. Então... é como se o usuário tivesse mexido nos testes do nosso desafio. Então, lá dentro da função Lambda, né, do serverless que a gente vai executar para fazer essa correção automática, eu vou ter que injetar esses testes. E aqui tem uma hotkey muito legal, se você não sabia, quando você tem dois VS Codes abertos, eu acho que no Windows deve ser mais fácil, mas no Mac eu posso apertar Command e esse aspas aqui do lado, e aí ele troca. Descobri isso há pouco tempo e me salva a vida. Então, o usuário ele pode apagar os testes aqui dentro, né? Então, o que a gente vai ter que fazer lá quando a gente estiver corrigindo, antes de corrigir o repositório do usuário? Nós vamos ter que copiar essa pasta testes aqui do template pro o repositório do usuário, né? Para evitar que ele tenha alterado algum tipo. E o config também, né? A gente vai para também evitar que ele tenha alterado alguma coisa no config e depois a gente vai vendo outras coisas que a gente pode alterar. Beleza, agora que eu já tenho os dois repositórios, então agora aqui eu vou dar um git status, git add, git commit, vou chamar de challenge dev. Nós vamos agora subir isso aqui, git remote. Vamos subir isso aqui para o nosso fork. Então git push origin master. E aí nós vamos enviar isso aqui lá para dentro do nosso fork. Então agora a gente tem a resolução do desafio, isso aqui acabou de ser atualizado há 18 segundos atrás, que foi o que eu enviei agora. E temos o template do desafio também que está aqui dentro. Então agora a gente tem os dois repositórios, beleza? Então aqui, ó, os dois repositórios prontinhos. E aí agora a gente vai começar com o desenvolvimento da nossa função cloud. Eita, a luz desligou ali atrás. Vou ali ver o que aconteceu. Dando mais uma progredida aqui com a criação da nossa Serverless Functions, que eu vou criar dentro da Google Cloud Platform, que é uma plataforma que a gente está utilizando muito aqui dentro da Rocket City. Então vou aproveitar para criar lá dentro, que a gente já controla custos e toda a parte lá por dentro. Aqui dentro eu comecei criando uma Cloud Function, e agora se você nunca trabalhou com Serverless, por que a gente vai utilizar o Serverless aqui dentro e por que eu acho que ele faz sentido, essa arquitetura faz sentido no caso desse recurso? Primeira coisa, o que é Serverless? Serverless é basicamente um trecho de código que executa em um servidor totalmente gerenciado pela hospedagem, então pelo Google, ou pela AWS, ou pelo Microsoft Azure, por aí vai. Então a gente não precisa ficar se preocupando muito com processador, com memória, ele mesmo, máximo memória a gente consegue controlar ali nas funções, e também a gente não precisa ficar se preocupando com escalabilidade, né? Ele vai conseguir escalar essas funções para a gente conseguir executar elas bilhões de vezes dentro de um segundo, caso a gente queira, né? Então a gente não vai ter que se preocupar com essa parte performática. E quando que a gente vai utilizar essa parte de Serverless Functions, né? Que são conhecidas como Lambdas lá dentro da AWS, aqui dentro da Google como Cloud Functions, e por aí vai, a gente pode encontrar vários nomes diferentes. A gente vai utilizar Serverless Functions em casos que a gente precisa executar um trecho de código, aquilo precisa ter uma escalabilidade
escalabilidade muito alta e a gente não quer se preocupar diretamente com os recursos daquilo lá, né? E é algo que vai provavelmente, talvez, às vezes, executar de forma esporádica, né? Dentro de um mês eu executo muito, pode ser que em um outro mês a gente não execute nada. Por exemplo, essa parte de desafio é uma coisa que eu não consigo presumir quantos desafios vão ser corrigidos dentro de um período, de um mês e por aí vai. Então, por enquanto, eu não acho que vale a pena a gente ter um servidor dedicado só para ficar corrigindo o desafio, né? Poderia, mas não vejo sentido nisso. Então, as Cloud Functions, elas vão permitir eu executar essa correção dos desafios de uma maneira muito performática, sem se preocupar com recursos, e provavelmente eu também não vou ter que me preocupar com... provavelmente não, né? Eu não vou ter que me preocupar com hospedagem, e para fazer deploy do código aqui para dentro é muito simples. Então a gente tem várias formas de disparar essa Cloud Function, essa função serverless aqui dentro. Uma delas é via HTTP, ou seja, acessando uma URL. Não é esse formato que eu vou querer utilizar lá no final, quando isso estiver integrado com a plataforma. Provavelmente eu vou fazer alguma coisa de PubSub, né? Por exemplo, eu coloco numa fila que um desafio precisa ser corrigido, a minha Cloud Function dá um subscribe nisso, ela ouve esse evento, ela dispara e assim que ela termina, ela joga o resultado para algum lugar. E aí ela vai jogar via HTTP ou algum outro tipo de integração. Mas por enquanto que eu estou testando a minha Cloud Function, provavelmente eu vou criar ela utilizando a HTTP mesmo, para eu só conseguir chamar essa URL e já executar ela para ver se está dando todos os efeitos. Aqui eu estou mostrando como a gente faz a criação dessa Cloud Function por dentro do próprio painel da Google. Então aqui dentro a gente consegue botar o código dela. Ela é um código Node, né? Tem package.json, aqui eu consigo botar as dependências. Lembrando que isso aqui não vai ser um servidor Node, né? Não vai ser algo que vai ficar executando. É só algo que toda vez que for chamado ele executa e depois morre. Então é algo bem feito para conseguir rodar milhões de vezes ao mesmo tempo, né? Então ele não vai ficar executando para sempre. Por isso tem várias coisas que hoje a gente não consegue colocar aqui dentro da Cloud Functions, principalmente coisas que a gente precisa que fiquem executando, assim, né? Vamos lá, então. Eu não vou utilizar esse editor. Eu tô só mostrando isso aqui porque é legal a gente saber como a gente consegue criar essas Cloud Functions, mas dando uma olhada na documentação da Google Cloud, eu encontrei aqui um HTTP tutorial, que é basicamente eu consigo dar git clone aqui num sample, né, vou chamar aqui de git clone, já tinha o comando inteiro e eu escrevi git clone de novo. Então eu vou dar um git clone nesse sample aqui, Node.js docs samples. Deixa eu ver aqui. Aqui dentro tem várias coisas. Deixa eu ver o que ele pede para fazer aqui. Clone the sample app repository to our local machine, change directory that contains cloud function sample code. Tá, então eu tenho que entrar nisso aqui, ó. cd hello world. Isso aqui é a minha função de teste com o Node. E aí eu vou abrir isso aqui dentro do nosso Visual Studio Code. Aqui dentro eu tenho o index.js, que é o código JavaScript aqui da minha função. Deixa eu ver. Tá com zoom aqui já? Eu tenho que dar mais um. Não sei. Não, acho que não, né? Acho que assim tá bom já. Aqui dentro tá a minha função, beleza? Tem um monte de comentário aqui. Isso aqui eu vou começar tirando por enquanto. Escape HTML, provavelmente isso aqui é uma função que retorna uma view. Então, provavelmente eu não vou precisar disso tudo. Vamos ver, ele tem várias funções, né? Cada um desses exports aqui é uma função que ele vai jogar lá dentro, que ele vai criar pra gente. Essas funções, deixa eu ver se elas estão declaradas em algum lugar. Cloud REPL Tools... Tem um monte de coisa aqui que provavelmente a gente não vai utilizar. Então deixa eu dar uma olhadinha. gcloud ignore, ignora node modules, git ignore, git. Tem um teste aqui dentro. Tá, vamos lá. Eu vou começar removendo tudo que eu não vou utilizar aqui dentro. Então eu vou deixar só o hello world. Deixa eu tirar também isso aqui. Provavelmente eu não vou precisar. Tá. Beleza, por enquanto vai ser só isso aqui. E aí... isso aqui é o próprio hack REST como a gente teria no Express da vida, né? Então a gente conseguiria utilizar isso aí sem problemas nenhum. Aqui eu vou começar dando uma olhada nas outras coisas que eu quero remover. slint eu não vou usar agora. Index.pug também não. Isso aqui é um template engine, né? Que nem o Nunjux, que nem o Handlebars. README aqui posso tirar também. Eu vou deixar o mais seco possível. Par de testes vou remover também, a gente faz depois. O package.json aqui dentro. Licença, só deixa eu trocar para MIT, author, rocket seat, repositório aqui eu vou tirar, engine, eu vou botar para rodar na versão 10 do Node. Aqui, scripts, é toda a parte de testes, então por enquanto não vou ter nada. Aqui a gente pode tirar o supertest, pug, escape HTML, debug agent, eu acho que a gente também não vai estar utilizando, então, cara, nenhuma dependência por enquanto.
vai ser só uma função mesmo, olha, mais simples possível. Eu vou tirar tudo mesmo que a gente pode tirar aqui para começar do zero total. Então eu acho que eu posso deixar o meu package.json o mais simples aqui possível. Tranquilo, agora que a gente já deixou a nossa função meio pronta, que eu vou chamar ela de correção, né? Correction. Então, vamos salvar aqui agora. E aí a gente consegue fazer deploy dessa função. Lembrando que eu já instalei a CLI do G-Cloud, né, do Google Cloud aqui dentro da minha máquina, se eu não me engano, tá aqui, ó, Google Cloud, eu já utilizo ela para outras coisas, né, mas para instalar a Google Cloud CLI, você simplesmente vem aqui, Cloud SDK, você vai fazer o download, né, basicamente só fazer o download e jogar na sua máquina aí em algum lugar, e aí ela já vai estar disponível na sua CLI para sair utilizando. É bem isso aqui, ó, tutorial que eu segui. Eu baixei ela para Mac aqui e joguei numa pasta lá e rodei o install. Tranquilo, então agora eu vou fazer gcloud functions deploy, e aqui eu preciso dar o nome da função. Eu acho que é correction, que é o nome que eu botei aqui, ó, exports. Runtime, eu quero rodar no Node na versão 10. Node.js 10, que é a que está em beta aqui, mas é a versão que eu quero utilizar. Trigger -http, então eu quero que quando eu chame uma URL, essa função aqui dispare. E eu vou botar esse allow unauthenticated, beleza? Isso aqui é para que não precise de autenticação para chamar essa função. Depois a gente vai botar autenticação, claro, eu não vou deixar isso aqui aberto para o mundo, né? Então tem que cuidar. Beleza, agora isso aqui teoricamente vai fazer o deploy dessa função que só retorna um hello world. Então a gente já vai ter uma URL para chamar ela. E aqui, claro, dá para criar servidores inteiros, servidores HTTP dentro de serverless e tal. Existem cenários que valem a pena, existem cenários que não valem a pena. Eu não sou mestre do serverless, não é algo que eu estudei a fundo pra caramba ainda, então não é algo que eu posso conseguir defender com todas as palavras. O que vale a pena e o que não vale. Mas aqui, por exemplo, a gente usa serverless para esses casos específicos que eu falei, que a gente tem pedaços de código que vão rodar, vão ser executados não sempre, né? Então, às vezes de forma muito... como é que eu posso dizer assim, com intervalos não tão bem definidos, por exemplo, correção dos desafios, né, que a gente tem aqui, ou por exemplo, geração de certificado no final de uma turma. Quando uma turma finaliza o bootcamp, a gente gera o certificado. É uma coisa que vai executar uma vez a cada, sei lá, 2, 3 meses quando tiver turma. Então, não é uma coisa que às vezes vale a pena a gente ficar executando no mesmo servidor que está todo o resto da nossa aplicação, porque é algo pesado, às vezes vai consumir muito recurso, então a gente mantém isso no serverless, o serverless que se preocupe em manter os recursos disso, e a gente só se preocupa com o core da aplicação, com a aplicação mesmo, com a parte de autenticação, com os recursos principais ali do app. Aqui ele está demorando bastante para fazer o deploy, então eu tenho que dar uma olhada se tá tudo certo ou se eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Então eu vou aguardar um pouquinho aqui e aí a gente já volta, quem sabe. Tivemos mais um avanço, então a nossa Cloud Function ela foi deployada, né, foi enviada lá para o Google Cloud, e aqui ela gerou já uma URL para acessar. Como a gente falou que a forma que a gente vai dar um trig nela, que vai acessar ela, é via HTTP, ela já gerou uma URL, né? Então tá aqui, ó, posso até clicar e dar um Open, e aí ela já vai abrir retornando o nosso Hello World. Então foi essa função aqui que a gente fez deploy e ela que a gente está utilizando aqui dentro. Agora, o que eu vou fazer? Aqui no próprio painel eu já posso ver que está aqui, ó, correction. Eu mandei para US Central 1, sei lá, acho que eu poderia ter mandado para US East para manter tudo lá, para o delay ficar menor, mas por enquanto tá bom aí. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui a seguir o passo a passo do que eu preciso fazer nessa função serverless. Então a primeira coisa é baixar o repositório de template e de resolução. Então essa função vai baixar esses dois repositórios. Eu acho que ela deve ter algum armazenamento físico que eu possa utilizar ali enquanto ela está executando. E daí, logo depois de baixar esses dois repositórios, eu vou injetar os arquivos de testes que estão dentro do repositório de template para dentro do repositório da resolução. E o jest-config também. E aí, depois da gente terminar isso, eu volto aqui para mostrar como ficou. E, claro, se eu conseguir terminar da forma que eu estava pensando, né? Então, vamos lá que eu vou começar a codar isso aqui. Dev, eu tenho uma má notícia, não para você, provavelmente para mim, porque eu vou ter que gastar mais tempo nisso, investir mais tempo nisso, mas eu descobri que talvez as Cloud Functions não sejam o melhor para eu utilizar agora. A arquitetura serverless, sim, porém o serviço Cloud Functions da Google
talvez não é o melhor para eu utilizar para esse tipo de recurso que eu estou querendo criar, para esse tipo de ferramenta que eu estou querendo criar. Por quê? Porque, acompanha comigo, eu vou ter que pegar, assim que a Cloud Function for disparada, eu vou precisar clonar o repositório Git do template lá e clonar o repositório Git do desafio, né, resolvido pelo usuário, pelo aluno. Isso aí até tudo bem, né, não é muito pesado, mas agora a gente sabe que existe aí um probleminha no JavaScript chamado Node Modules, né, que eu vou ter que rodar, vou ter que instalar todas as dependências do projeto do aluno para eu conseguir rodar os testes lá dentro. E baixar todas essas dependências, né, o famoso Node Modules, e executar isso, cara, pode chegar a dar 500 megas, 600 megas, 700 megas de Node Modules. E a questão do tamanho disso não é exatamente o problema. O problema é que as Cloud Functions, elas não possuem um disco próprio para você armazenar arquivos temporários, para você executar alguma coisa nesses arquivos e depois simplesmente se desfazer deles. Ele até tem esse disco de arquivos temporários, mas eles são armazenados na memória. Eles não são armazenados de forma física, eles ficam como um in-memory disk, né? Esse in-memory disk, ele é basicamente um disco que vai ocupar a sua memória RAM. Então, quando eu estou criando minhas Cloud Functions, que eu posso escolher que ela tem 256 MB de memória, isso aqui, na verdade, o Node Modules tem que caber dentro de 256 MB. E, cara, a gente sabe que não vai caber. Eu poderia até pegar essa função e colocar ela com 1 GB, 2 GB de memórias, mas a gente não sabe até onde que isso vai escalar e o preço que isso vai acabar cobrando também vai ficar muito maior só porque a gente precisa de storage, nem é a memória que a gente precisa, porque não é o processo de rodar os testes que vai ser pesado, e sim, eu preciso de mais storage. Então, eu até pensei daí, cara, será que eu não consigo usar o Google Cloud Storage, que é um serviço, né, focado para armazenamento de arquivo e rodar o Yarn lá dentro? Mas não é muito possível. A gente não consegue ter uma interface de linha de comando para eu rodar comandos em arquivos que estão no Google Cloud Storage. E aí eu penei, e no momento que eu vi aqui no Stack Overflow, foi mais ou menos quando eu cheguei nisso aqui, ó, essa resposta aqui do Trevor, ele falou basicamente, ele copiou esse trecho aqui da documentação do Google Cloud, né, que falou que o temp é um in-memory mount, ou seja, a Cloud Function, ela provê acesso a um disco local chamado temp, né, o que é conhecido como TMP, FS, que todos os dados que são escritos nesse volume são armazenados na memória, então vai ocupar a minha memória. O momento que eu li isso aqui, basicamente o que aconteceu comigo foi isso aqui, ó. Mas, como bom programador, voltei aqui para os estudos e pensei, beleza, cara, Cloud Functions não vai ser o que a gente vai utilizar aqui, mas eu quero continuar utilizando serverless porque eu acho que faz muito sentido. Então eu corri lá para trocar uma ideia com o DevOps da Rocket City, que não é DevOps, não existe o cargo de DevOps, é Software Reliability, como é que se fala? SRE. Software, aqui ó, Reliability Engineering, esse aqui é o cargo, quando alguém te fala que existe o cargo de DevOps, não existe. O Pelizete, que faz esse cargo aqui dentro da Rocket, me deu algumas ideias do que eu poderia estar utilizando no lugar de Cloud Functions. E meio que a gente chegou num consenso de utilizar um outro serviço da Google chamado Cloud Run. O Cloud Run, ele também é uma plataforma serverless, assim como o Cloud Functions, porém ele dá um pouco mais de liberdade para a gente conseguir customizar várias coisas e trabalhar com storage e conseguir montar o nosso serviço utilizando Docker e tudo mais. Então também consigo rodar ele com serverless, né? Então eu também consigo criar para rodar e depois matar o processo, dá para fazer também. Tem muita coisa que a gente consegue mexer aqui dentro. A escalabilidade dele também é muito fácil, eu consigo fazer com que toda vez que haja uma correção nova de desafio, ele monte um container novo do Docker só para rodar aquela correção com 256 MB de memória e por aí vai. Então ele é quase que um Cloud Functions, porém com algumas funcionalidades que um AWS EC2, uma VPS traria pra gente, né? Um DigitalOcean da vida, então eu consigo fazer algumas customizações a mais. Então eu vou dar uma estudada nesse cara e vou começar a aplicar ele dentro desse conceito, dentro desse ambiente que a gente está utilizando para eu fazer alguns testes. Então tudo isso aqui que eu criei aqui para testar as Cloud Functions morre agora, teoricamente por enquanto morre agora, a não ser que eu descubra alguma coisa mais para frente que eu consiga ter storage lá dentro.
Mas agora então eu vou começar a dar uma olhada nesse Cloud Run, vou ver como aplica ele aqui dentro de uma forma simples para eu fazer deploy, e assim que eu tiver também um Hello World, novamente rodando com o Cloud Run, eu volto aqui para mostrar o que eu aprendi até agora e o que são os próximos passos. Então, bora lá, vamos lá, limpar o suor e dá-lhe pau. Mais uma atualização aqui dentro da nossa saga de conseguir fazer essa correção de desafios automatizada, e agora eu consegui fazer o nosso Hello World funcionar aqui dentro do Cloud Run da Google Cloud Platform, beleza? E aqui dentro eu posso ver, já que o link já está retornando o Hello World, era exatamente, né, literalmente o que eu queria fazer agora, e como que eu fiz para chegar até aqui e o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, para começar a fazer alguns testes. Então aqui está dentro da Google Cloud Platform, eu estou no serviço Cloud Run, agora diferente das Cloud Functions que a gente estava antes, eu já expliquei a diferença básica entre eles, eu também não sou o maior expert entre todas essas diferenças de Cloud Run, App Engine, cara, tem muita estrutura diferente. Mas aqui tá rodando o meu serviço chamado Cloud Correction. Ele é um pouquinho diferente porque eu não envio só o código da minha função aqui para dentro, eu preciso executar o código aqui dentro do Cloud Run a partir de uma imagem do Docker. Então eu preciso montar uma imagem do Docker. E geralmente para montar a imagem do Docker a gente usa um Dockerfile, né? A gente cria uma imagem do Docker. E aí depois essa imagem ela vai ser utilizada para construir todos os containers aqui, para construir todas as minhas execuções do Cloud Run. É um pouquinho complexo, mas assim, com o tempo tu vai pegar essa lógica do Docker e tudo mais. Então aqui, esse aqui é o meu projeto que foi lá pro Cloud Run. Ele tem simplesmente um index.js, que é um servidor express, e aqui ele cria uma rota get que pega na raiz e dá um hello world received a request, que é exatamente, esse aqui é o console log, né? Isso aqui é o resultado que ele dá, o hello world. Então ele dá aqui pra gente. E daí, ele ouve esse servidor, né? Então o Cloud Run, diferente das Cloud Functions, ele vai ficar executando. E aí a gente tem também... aqui no nosso Dockerfile é onde eu faço a nossa imagem do Docker. Então eu uso a versão Node do Docker, utilizando a distro Alpine, né, que é uma distro bem minificada do Linux. Ela é extremamente rápida, mas ela não tem algumas coisas, como por exemplo sudo ou essas outras coisas que eu não vou usar agora. Mudo o diretório de trabalho, copio o arquivo package lock, o package.json e o yarn lock e rodo um yarn install, depois eu copio o restante dos arquivos e rodo o npm start. O npm start, aqui que poderia ser yarn start, ele basicamente roda o Node src index, que é esse nosso arquivo aqui, e aí o nosso Cloud Run tá executando. Então é o nosso servidor aqui executando, e por isso que eu vejo esse Hello World. Atualiza a página, a gente continua vendo aqui. Se eu clicar aqui em cima do nosso Cloud Run, eu também consigo ver os logs da minha aplicação. Então todos os logs que dão lá no meu terminal eu consigo ter acesso aqui dentro. Depois vai ser legal isso aqui pra gente conseguir ter um debug. Então aqui dentro do nosso... Eu não lembro onde é que eu conseguia ver os logs, mas eu acho que é... Eu acho que não é aqui que a gente consegue ver os logs do Node, porque os logs do Node eles não aparecem no terminal do Cloud Run. Eu vou precisar... Eu tava seguindo esse tutorial aqui, então deixa eu ver um negocinho. Bom, por enquanto eu acho que já tá bom pra gente entender. Aqui eu tenho alguns detalhes do meu container, tem algumas métricas das requisições que eu fiz. Aqui ele ainda nem calculou as requisições que eu já fiz nessa... Aqui tem algumas requisições, ó, mais ou menos memória, CPU e tudo mais. Isso aqui a gente vai ver mais pra frente. E mais pra frente também eu vou ver um pouquinho mais das questões desse nosso Cloud Run aqui, da questão de recursos, né? Porque hoje, se eu não me engano, ele tá usando 256 megas de memória. Então deixa eu ver se eu consigo editar alguma coisa disso, ou se ele tá utilizando o padrão já, ou se eu consigo mexer nisso depois, não sei. Mas ele tá utilizando, se eu não me engano, 256 megas de memória e uma CPU. Aqui, ó, ele tem 100% do tráfego dentro de um único container. Ele usa 256 de memória e uma CPU, exatamente. Esse 1000M aqui é uma CPU. Isso aqui depois a gente consegue configurar, né? Esse YAML aqui ele é altamente configurável. A gente consegue botar 5 servidores do Cloud Run executando ao mesmo tempo, ou fazer ele escalar até de forma totalmente automática. Mas isso aqui vai ficar um pouquinho mais pra frente, porque agora o que eu preciso fazer é realmente essa funcionalidade de clonar um repositório do GitHub. Então eu vou fazer isso aqui o mais manualmente possível, né? Porque eu ainda não vou fazer nesse Behind the Code a integração
desse nosso serviço de correção junto com o Skylab, que é a nossa plataforma. Então depois eu vou pensar no protocolo de comunicação entre essas duas pontas. Provavelmente vai ser utilizando o PubSub aqui do Google Cloud Platform, né, que é uma fila disponível pelo Google Cloud Platform, para a gente jogar alguma coisa lá, o Cloud Run ouve, pega aquilo lá e processa. Mas por enquanto aqui eu vou fazer bem manual. Então eu vou fazer isso aqui, ó, baixar repositório template e de resolução, injetar arquivos de testes e tal, e executar os testes com Jest. Então eu vou começar fazendo isso aqui, e toda vez que eu tiver alguma novidade, eu volto aqui no vídeo e repasso para você. Então, bora lá. Vamos começar dando um git clone. Mais algumas atualizações agora, passou mais um tempo, eu fiz alguns testes aqui, e o legal de estar utilizando o Cloud Run, diferente das Cloud Functions, é que eu consigo testar de uma forma muito simples o código aqui na minha máquina, porque é um servidor Express como qualquer outro. Então, eu vou simplesmente fazendo o código aqui na minha máquina e, teoricamente, ele deve funcionar da mesma forma lá dentro da máquina da Google, até porque eu estou rodando com Docker, então o container é igual nos dois, né? Então, basicamente, o que eu fiz até agora, né? Eu instalei algumas dependências aqui, eu vou explicar o porquê de cada uma delas, mas as primeiras tarefas que a gente tinha lá no nosso Notion era baixar repositório de template e de resolução, e injetar arquivo de testes e o Jest config do template, antes de conseguir executar o Jest, claro. E foi isso que eu fiz até agora. Aqui dentro, quando o usuário acessa a rota principal, por enquanto vai ser assim, como eu falei, eu ainda não tô pensando na forma que o Skylab vai se comunicar com esse serviço, e eu coloquei tudo estático aqui, ó. Eu tô baixando o repositório de template, utilizando uma dependência chamada download git repo, né? E aí, como ela não tem o formato de promise, só callback ainda, eu utilizei a função promisefy, que vem disponível no útil do próprio Node.js, sem baixar nada, que transforma uma função que retorna um callback para uma função que eu consigo utilizar await, né? Que é uma promise. Então eu baixo os dois repositórios e eu coloco eles dentro de pastas, dentro de uma pasta temp, um contendo com o nome template, né, o prefixo template, e o outro code, né, e aí eu gero um ID único, utilizando uma biblioteca chamada UUID, né, que vai gerar um ID único para mim, para eu conseguir, se essa função executar mais correções ao mesmo tempo, que esses códigos eles não se entrelacem, né, então eu gero uma pasta específica para o template e para o código de cada um desses aqui. Depois de baixar os dois repositórios, eu vou lá na pasta de código e deleto a pasta tests, e aí eu estou usando uma função, uma dependência chamada himHef para deletar essa pasta. Eu poderia usar só o FS do Node, mas aqui essa dependência ela já lida com vários problemas de segurança, a gente consegue passar algumas opções e tudo mais. E aqui, como também ela não exporta uma promise e sim um callback, eu uso o promisefy para converter ela em uma promise, por isso que o nome vira delete folder. Então eu deleto a pasta testes, deleto o arquivo jest.config.js, aí sim usando o fs umlink, e o legal aqui do Node é que, dado algumas versões para cá, eu não lembro desde qual versão, 8 por aí, o file system do Node, que eu importo, né, que não precisa instalar nada, ele tem esse ponto promises, muita gente esquece de utilizar ele, então eu simplesmente importo e boto um ponto promises aqui no final, e aí todas as funções do file system já tem suporte a promises, é só sair utilizando await na frente delas. Aqui, eu não preciso colocar esse await aqui na frente, isso aqui foi um erro, então deixa eu tirar tudo isso aqui. Beleza. Aí, depois de eu deletar a pasta testes e o arquivo jest.config, eu copio, né? Eu dou um rename, na verdade, o rename do FS é mais ou menos que mover, né? Eu movo a pasta testes do meu template para dentro da pasta testes do código, né? Da implementação do aluno, e movo também o jest.config do meu template para dentro do jest.config lá do código. Então, primeiro ele deleta e depois ele move, ou seja, ele sobrepõe, né? Se o aluno fez alguma alteração nesses arquivos, ele vai sobrepor. E no final de tudo, eu deleto a pasta do template de uma forma total, porque eu não vou mais precisar dela, ela já cumpriu o seu papel. Então, salvando isso aqui agora, vou rodar esse código aqui, ó, no meu computador. E aí, quando eu acesso aqui, ó, localhost 8080, ele fez todo o processo, né? Aqui foi muito rápido. A gente pode ver aqui na pasta temp, ele ficou só a pasta de código, porque aqui no final a gente deleta a pasta de template, e aqui dentro tem os testes e tem também o jest.config. E se tu lembrar, lá no comecinho do vídeo a gente deletou um teste, né, para tentar fingir, mostrar para o sistema ali que não precisava daquele teste, mas aqui, ó, ele já botou o teste de volta. Esse aqui é o teste que a gente tinha deletado. Inclusive no repositório, que é da implementação e não do template, aqui ó, que tá no meu fork, eu posso ver que ele não tem esse teste. Tem sim. Tá, mas eu acho que a gente tinha deletado alguma coisa, né? Eu não lembro o que era exatamente que a gente deletou para enganar o sistema.
Ah, mas ele tá funcionando, eu testei aqui. Confia em mim. Beleza, depois a gente vai fazer alguns testes mais complexos aqui em cima. Agora que eu consegui copiar tudo isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso executar o Jest por dentro do Node para ele rodar os testes nessa pasta do código, beleza? Então eu vou ter que instalar o Jest aqui dentro desse nosso projeto, e não vai ser dessa vez como dependência de desenvolvimento. Primeira vez que eu instalo, acho o Jest como uma dependência de produção, né, diretamente. E aí o Jest, eu estava até olhando um artigo aqui no Medium que eu consigo executar o Jest por dentro do nosso código do Node. Então, eu vou simplesmente aqui importar de dentro do Jest, né? Só deixa eu aguardar aqui o IntelliSense. Tá. Será que eu tenho que importar Jest CLI? Será que eu tenho que instalar o Jest CLI? Eu acho que não precisa, na verdade. Eu acho que o próprio Jest ele já exporta esse run. Só que o IntelliSense do VS Code, às vezes, ele dá uma bugada de uma forma que ele fica loading até, olha, até não aguentar mais. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui atualizar isso. Vamos dar um reload aqui, né? Que o VS Code, às vezes, ele precisa dar uma respirada. Então, vamos aguardar ele inicializar aqui a parte de JSTS Language Features. E aí ele vai inicializar o IntelliSense. E agora o Jest aqui, ele exporta aqui, Run CLI. Eu acho que eu não preciso instalar esse Jest CLI que ele fala aqui. Eu posso instalar só o Jest mesmo e executar. Então aqui dentro eu vou ter o Run CLI. E eu acho que o Run e o Run CLI eles são a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Export Run from Jest CLI. E aqui ele dá um export. Eu acho que é a mesma coisa, então eu nem preciso... deixa eu ver aqui. Run CLI, de onde que ele vem? Do Jest Core. Eu acho que eu vou utilizar só o run mesmo. E aí eu vou testando. Então eu vou utilizar esse run agora para conseguir executar os testes. Assim que eu conseguir terminar de executar os testes aqui dentro dessa pasta code, eu volto para a gente ver os resultados que eu obtive até então. Então, bora lá codar, que o negócio agora é fazer esses testes executarem. Show, eu consegui fazer os testes serem executados lá dentro da página, mas deu um problema que ele não conseguiu encontrar o módulo supertest, ou seja, eu acabei de lembrar que eu não executei yarn lá dentro da pasta do nosso projeto. Então eu preciso ir lá na pasta que tem o código da implementação e rodar o yarn para ele instalar todas as dependências, mas aqui o Jest já está rodando, né? Eu utilizei esse run lá do Jest e simplesmente passei aqui no segundo parâmetro qual que é a pasta, né? O diretório root onde vão estar meus testes, o Jest config, e aqui eu conseguiria até passar mais algumas propriedades que eu vou ver depois o que eu posso mandar aqui. Aqui eu tentei dar um console log no result, mas ele deu um erro aqui, provavelmente a gente vai ter que mudar um pouquinho a forma como que o Jest imprime os resultados em tela aqui, para que ele imprima apenas um JSON e não toda essa estrutura aqui dentro. Então, vamos dar uma olhada como que faz isso, e aí eu já volto. Dev, eu tive muitos avanços aqui e finalmente eu consegui executar o Jest para rodar os testes lá dentro da minha aplicação. Então o que eu mudei aqui? Lembra que eu falei que faltou a gente rodar o yarn para fazer a instalação das dependências? Então eu importei aqui do child process, que é uma dependência que vem junto com o node, um carinha chamado exec, que ele executa basicamente um comando, né, um shell script, um bash, dentro da pasta que eu quero. Então aqui eu transformei isso em uma promise, utilizando o promisefy, né, porque por padrão ele retorna um callback. E aí esse run command eu uso basicamente para entrar na pasta do código e rodar o yarn. E aí depois de ele rodar isso aqui, eu estou utilizando o run CLI do Jest, como eu estava utilizando antes. Agora eu passei mais uma propriedade chamada silent true, para ele remover alguns avisos, o JSON true, que eu não lembro se já estava antes, e o reporters vazio para ele não mostrar nada no console do que está sendo executado dos testes. E aí eu dou um console log aqui com os resultados e voilá, basicamente a gente vem, roda yarn start, vem aqui no nosso localhost, que eu já perdi, que eu não sei mais onde está aqui, dou um F5, e aí, a gente pode ver que ele baixou aqui, ó, tá executando os testes, fez a instalação, vai aparecer node modules daqui a pouco aqui dentro. Ele nem apareceu, ó lá, apareceu e já vai deletar a pasta, porque é muito rápido. E aqui a gente pode ver todo o resultado dos nossos testes. Então aqui, os nossos testes passaram. Success, true. Agora sim, ele retorna aqui também pra gente o start time, quando que começaram, o número total de testes e todas as informações aqui dentro desse test results, ó, vem um array aqui e tudo mais, todas as informações dos testes. Quando dá erro, antes eu fiz, ele dá erro mesmo, ele mostra a linha que deu erro, toda a stack trace do arquivo, e é muito legal porque por enquanto
eu tô mantendo isso aqui só como um JSON, né? E depois a gente pode utilizar um reporter do Jest. Eu tava até dando uma olhada aqui em alguns reporters que o Jest possui, e aí eu encontrei esse Awesome Jest, que é uma... Existem muito desses Awesome, né? Que é basicamente um compiladão de ferramentas, de bibliotecas para Jest, nesse caso aqui. E aí tem vários reporters. Por exemplo, esse HTML Reporter, eu achei ele bem simples, porém eficaz, ó. Ele, olha aqui como ele deixa o resultado dos testes, né? O reporter, ele é o resultado visual dos testes. Ó, esse aqui, assim, é legal, mas tem uns que são muito bonitos, cara. Olha esse aqui, o Jest HTML Reporters, com S no final, né? Então, olha só que massa, ó. Ele já monta gráfico, fala quais testes passou. Então imagina a gente mostrar isso aqui pro aluno, olha só, todo o detalhe de por que o desafio dele não passou, o que tá faltando. Cara, eu tô muito animado com esse projeto, e ter essa integração com essa correção de desafios automáticos dentro da plataforma vai ser supimpa. Cara, a gente tá quase finalizando, então o que eu vou fazer agora? Eu vou testar se isso aqui tá funcionando lá dentro do Cloud Run. E aí depois eu vou me preocupar em como que eu vou comunicar isso junto com o Skylab e tal, toda aquela parte de segurança, né? Porque agora eu tô fazendo tudo pelas coxas mesmo. Mas o que importa é isso aqui, é a funcionalidade, o core da aplicação. E tá, claro, bem MVP, né? Muita coisa aqui repetindo, a gente tem que arrumar muita coisa aqui. Mas calma que eu vou arrumar isso antes da gente finalizar. A única coisa que eu vou fazer aqui é dar um return res.json no nosso result.results, né, ao invés de dar um console log. Por quê? Porque daí, quando eu rodar aqui a nossa página, né, quando vai estar rodando o Cloud Run, como lá é meio chato ficar vendo os logs, eu vou ver pelo navegador, né, ele vai retornar os logs aqui no navegador. Então a gente já vai visualizar isso aqui, ó, olha só, todo o debug do Jest. Nossa, isso aqui é muito massa, cara. Legal, agora eu vou jogar esse nosso código, então, para dentro do Cloud Run. Então vamos lá. Para rodar o Cloud Run, a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir a nossa imagem de novo, né? Porque eu coloquei um monte de coisa nova, dependência, então a gente precisa construir a imagem do Docker de novo. Para isso eu vou usar esse comando aqui, que ele vai pegar o meu Dockerfile, jogar para o Google Cloud Platform, vai rodar o Dockerfile e construir um arquivo de imagem. Depois que esse arquivo de imagem ele está criado, é muito rápido a gente criar vários containers com o Docker em cima dele, né? Várias máquinas iguais executando o mesmo código. Isso demoraria menos de, sei lá, 300 milissegundos para ele conseguir construir esses containers. Mas antes ele precisa, claro, construir a imagem do Docker, né? Se você usa o Docker para desenvolvimento na sua máquina, quando você baixa lá o Postgres, o Redis, o que você está baixando é uma imagem pronta e não todo o sistema operacional. E aí depois, quando você vai criar um container, né, que é uma execução do Mongo, execução do Redis, execução do Postgres, ele cria instantaneamente praticamente, né? Porque ele já tem a imagem pronta. É isso que está acontecendo aqui dentro do Google Cloud. Eu estou criando a imagem do Docker e depois, para criar vários Cloud Runs executando esse mesmo código aqui, sei lá, 200 instâncias corrigindo desafio, perfeito. Nossa, eu tinha um Jest HTML Reporter que eu acabei instalando e nem usei. Então, já deixa eu remover aqui, mas eu não vou fazer o processo de rodar o Docker de novo, deixa assim mesmo, porque depois eu ainda vou ter que fazer mais umas novas versões disso aqui antes de botar realmente no ar, né? Então aqui ele está criando a imagem, isso aqui é bem o output que dá quando você faz o download de uma imagem do Docker para sua máquina, né? Quando você vai instalar Postgres, Redis e tudo mais, como eu já falei. Show de bola, já está prontinho, né? E agora eu vou rodar o Google Cloud Run Deploy Image, e aqui eu vou passar qual que é o nome da imagem que já está criada, Cloud Correction, Platform Managed. Eu acho que é só isso aqui. Deixa eu pensar. É só isso aí, eu acho que é só isso aí mesmo. E aqui eu vou botar no US East Cloud Correction. Vamos ver se ele já identifica o que já existe lá, para ele não criar um novo, né? Então ele está dando deploy, creating revision. Vamos aguardar. Show, ele terminou o deploy aqui, ele deu até uma URL, mas antes de acessar a URL eu vou lá no painel do Google Cloud para ver se tá tudo nos trinks. Então tá aqui, Cloud Correction, Last Deployed 4:49, beleza, eu tô 4:50 aqui. Sobrou a gente testar agora. Então eu vou acessar essa URL aqui pelo nosso navegador e vamos torcer para que os testes rodem e eu tenha ali o meu resultado. Se isso executar, basicamente eu acho que a gente finalizou o primeiro processo disso, que foi fazer esse MVP. E aí o próximo processo é trabalhar na comunicação
que a plataforma do Skylab vai ter com essa parte aqui do Cloud Run. Então ele está executando aí, isso aqui deve demorar ainda uns 15 segundos, então isso é normal, né, por causa do Yarn, toda aquela história que eu falei de Node Modules, executar os testes, isso não é nem sempre é algo muito rápido, né? Mas vamos esperar ele aqui dar algum tipo de resultado. Se ele não der nenhum resultado, aí eu vou dar uma olhadinha nos logs, o que pode estar acontecendo. Então... Show! Voltando aqui, eu só esperei um pouquinho, ele demorou um pouquinho para executar. Isso é normal, tá? Porque o Cloud Run, a gente tem que lembrar que ele é um serviço serverless. Então, quando eu faço o deploy desse serviço, às vezes ele demora um pouquinho para subir a imagem. E por isso que, geralmente, quando a gente vai utilizar algo em formato serverless, a gente tem que entender que aquilo é assíncrono, né? Não pode ser uma coisa que a gente vai deixar o usuário esperando uma resposta para ele, então, continuar. E essa parte de correção do desafio é algo assim, né? Ele vai ficar lá processando resposta do desafio. E aí, depois de um minuto, no máximo, ele vai ter o resultado dele. Então tá aqui, ó, todos os testes rodaram, vamos ver se ele deu success. Deu success, então ele conseguiu fazer todo o processo. Ele começou a executar os testes aqui. Tá bom que eu vou converter isso aqui em uma data, não faço a menor ideia. Mas beleza, isso aqui é um timestamp, né? Eu poderia simplesmente botar no new date, saber, mas eu não tô afim. Então ele durou 41 segundos para rodar esse teste aqui. Eu acho que é isso, né? Será que é 41? Ou isso aqui é em alguma outra medida? Nossa, 41 segundos. Então é isso aqui que demorou. Eu tenho que dar uma olhadinha depois nisso aqui melhor. Mas eu não sei exatamente se foi realmente esse tempo. Eu vou dar algumas calculadas aí. Mas beleza, eu acho que como eu falei aqui os logs, ó, tem alguns logs do Node e tudo mais. Como eu falei, eu acho que isso aqui é um primeiro passo para a gente desenvolver isso aqui como um todo. Eu vou tentar trazer um próximo episódio em que eu faço a integração disso com o próprio Skylab, onde a gente vai utilizar o serviço da Google chamado PubSub. Mas se eu tiver com pressa e eu não conseguir gravar, com certeza logo eu vou trazer mais algum vídeo envolvendo a parte de Publish e Subscribe do Google Cloud Platform, beleza? Então, quais seriam meus próximos passos? Vamos voltar lá. Eita, abriu meu cliente de e-mail aqui. Vamos voltar aqui nos nossos passos. A gente baixou o repositório, injetou os arquivos de testes e jestconfig do template, executou testes com o jest, a gente só não converteu o feedback do teste em nota. Esse converter feedback do teste em nota, muito simples, né? Como agora a gente tem o resultado, a gente consegue saber qual que é o total de testes e qual testes falharam e quantos passaram. Então, 2 passaram de um total de 2, nota 10, né? Não tem nem como calcular. Então é só fazer uma média aqui e é o que eu vou fazer daqui a pouco. Outras coisas que eu vou trabalhar daqui pra frente, para caso você quiser saber. Então a gente vai converter o feedback do jest em nota. Eu vou adicionar um exception handling, beleza? Para caso dê algum erro ali dentro, eu preciso ficar sabendo que deu esse erro. Então eu utilizo geralmente o Sentry, tranquilo? O Sentry é essa ferramentinha aqui, ó. Inclusive eu tô usando ela no Umbriel. Então teve uma outra série de vídeos que eu fiz aqui dentro do canal, do Behind the Code mesmo, que eu criei um cliente de e-mail. Se você não viu essa série, eu criei esse cliente de e-mail aqui, ó. Eu não vou entrar porque aqui tem um monte de e-mail de aluno e não quero mostrar aqui no vídeo, mas a gente criou um cliente de e-mail, ele já tá rodando, inclusive tá aqui o Sentry. Tá, voltando. Adicionar exception handling, para eu saber dos erros, né, que acontecem ali dentro, eu preciso testar a escalabilidade do Cloud Run, e aqui eu vou fazer um teste de estresse. O que é o teste de estresse? Eu vou mandar ele corrigir 50 desafios ao mesmo tempo e vou ver o quanto que ele aguenta para eu saber como que eu vou ter que escalar o Cloud Run, né? Como eu falei antes, eu consigo fazer com que o Cloud Run identifique automaticamente, pô, eu tenho 5 desafios sendo corrigidos aqui simultaneamente. Se chegar ao sexto, eu não vou botar para ele rodar dentro dessa mesma instância, eu vou criar uma nova. O Cloud Run permite a gente fazer isso num piscar de olhos de uma forma extremamente mágica. Então, testar a escalabilidade, comunicação do Cloud Run com o Skylab, e aqui tanto para receber um desafio, quanto para enviar a nota, né? Então é um vai e volta. E aqui provavelmente eu vou utilizar PubSub, né? Publish e Subscribe, que é um pattern muito legal pra gente fazer essas coisas assim. Eu acho que é isso. Converter feedback em nota, adicionar exception handling, testar a escalabilidade do Cloud Run, e também tem que dar, claro, se o programador não colocar isso aqui no final, tá errado. Dá uma refatorada no código
para corrigir algumas coisas que eu tô repetindo alguns códigos, né? Por exemplo, aqui eu repito muito o nome das pastas, a gente pode colocar isso em variáveis. Esse código aqui, com certeza, claro, também não deveria ficar dentro de uma rota, né? Então a gente vai arrumar algumas coisas, mas por enquanto isso aqui tá bom. Então eu vou continuar fazendo isso aqui depois, amanhã, fora dos vídeos. Eu não sei se eu vou conseguir gravar isso como eu falei, mas isso aqui já deu pra gente ter uma visão muito boa, entender um pouquinho aí das diferenças de Cloud Functions, Cloud Run, entender como a gente consegue trabalhar com esses repositórios do Git, trabalhar até com a CLI do Jest aqui integrada dentro do Node, né, sem precisar rodar ela pelo próprio terminal, trabalhar com arquivos, com pastas, e também essa parte do Jest de conseguir dar os resultados pra gente em JSON ao invés de outro formato, né. Então a gente vai continuando esse projeto e quem sabe, se tudo der certo, logo logo tu vai ver vários desafios lá dentro da plataforma da Rocket City, do Skylab, sendo automatizados, né, com a correção automatizada, graças a essa ferramenta que a gente está desenvolvendo aqui. Então, se ficou alguma dúvida para você, ou se você tem alguma sugestão para a gente melhorar, para a gente mudar, para a gente alterar, ou até a gente ir mais a fundo na criação dessa aplicação aqui, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo em volta disso que a gente falou tudo aqui, ou se tem até alguma coisa nada a ver e você quer que eu mostre aqui para você, deixa aí embaixo nos comentários que com certeza vai ser muito válido para uma próxima edição de um Behind the Code. Além disso, deixa um curtir nesse vídeo se você ainda não deixou, já deveria ter deixado, né? Se chegou até aqui e não deixou, já vacilou, mas deixa um curtir aí embaixo porque ajuda muito a gente distribuir esse conteúdo de forma totalmente gratuita para todo mundo aqui dentro do YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!